Amanda Klein, como é que você enxerga essa prorrogação da CPI? Oi, Paulo, boa tarde a todos. Olha, só para responder uma pergunta anterior, eu questionei agora um senador próximo ao Rodrigo Pacheco para saber se ia ter recesso parlamentar ou não. Você fez essa pergunta ao Serrão. Me disseram que sim, provavelmente será entre o dia 19 de julho e 1º de agosto, então teremos uma folga aí da CPI. Eu acho que é necessária a prorrogação. O senador Randolfo Rodrigues, até a última vez que eu chequei, já havia 32 assinaturas nesse pedido, nesse requerimento de prorrogação. A expectativa é que se chegue a pelo menos 40 assinaturas para ter um pedido bem robusto, e aí cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler esse requerimento em plenário e autorizar a continuidade, a continuação dos trabalhos. E aí eu conversei com o entorno do Pacheco para saber como é que estava essa temperatura, porque também havia nos bastidores uma pressão do Planalto para que o presidente Rodrigo Pacheco não autorizasse, mas o que me disseram essas pessoas próximas a Pacheco é o seguinte: olha, o STF, quando ele mandou instalar essa CPI, ele já abriu uma jurisprudência, já estabeleceu uma jurisprudência de que é preciso cumprir a Constituição, ou seja, se você obedecer aos critérios como número de assinaturas e alguns outros requisitos, a CPI tem que ser instalada e, portanto, ela tem que continuar. Então, o Rodrigo Pacheco vai receber esse pedido, aí ele tem que também encaminhar isso à mesa diretora para fazer uma conferência das assinaturas e, passado toda essa parte burocrática, que pode levar alguns dias, a perspectiva é que sim, que essa autorização seja concedida pelo presidente do Senado. Então, a pressão do governo, do Planalto, não tem que ser em cima do Rodrigo Pacheco, tem que ser em cima de quem está assinando o pedido da CPI. Essa CPI, ela obedece àquela máxima de que a gente sabe como a comissão parlamentar de inquérito começa, mas não sabe como termina. Então, ela foi chegando a algumas teses, né, foi tecendo algumas teses conforme os depoimentos avançaram. Então, primeiro veio aquela coisa do gabinete paralelo, da imunidade de rebanho, do tratamento precoce, e estava debruçada principalmente aí, até chegar o depoimento dos irmãos Miranda. E aí o que se ouve nos bastidores, o que os senadores dizem, é que a CPI mudou de patamar, porque agora chegou mais perto do presidente Bolsonaro e chegou mais perto de um líder importante do Centrão, que é o Ricardo Barros. Inclusive, amanhã deve ser colocado em votação um requerimento para a convocação do Ricardo Barros, que também já se colocou à disposição da CPI, diz que vai atender o convite, a convocação que deve ser transformada em convite, e comparecerá à CPI para prestar os esclarecimentos. E chamou a atenção muito hoje dos integrantes também a mudança de estratégia de narrativa do governo. Hoje o líder, Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, diz que o presidente Bolsonaro pediu ao Élcio Franco, então secretário executivo, que fizesse uma apuração no contrato de compra da Covaxin. Então veja só a mudança de retórica. Primeiro, disseram que houve uma fraude na invoice, que é uma espécie de nota fiscal, né? Foi naquela coletiva, naquele pronunciamento do ministro Onyx Lorenzoni. Depois disseram que Bolsonaro pediu ao Pazuello que fizesse essa investigação. Só que a denúncia dos irmãos Miranda foi feita no Palácio da Alvorada para o Bolsonaro no dia 20 de março. E dia 23, salvo engano, Pazuello já foi exonerado do cargo. Dia 26, ou seja, 6 dias depois, o Élcio Franco foi exonerado do cargo, então dificilmente daria tempo dele fazer uma investigação cautelosa e criteriosa, como o Fernando Bezerra colocou hoje. O presidente Bolsonaro disse ontem que ele não podia saber o que acontecia em todos os contratos, em todos os ministérios. Então, aí uma mudança de narrativas, e hoje veio essa história do Élcio Franco. Então, a CPI ainda tem muito que avançar, há outros sigilos a quebrar, outros importantes depoimentos a ouvir, como do Carlos Wizard amanhã, Francisco Maximiano, que é o presidente da Precisa. Então, há muito que avançar, e a avaliação dos senadores é que isso não poderá ser feito em apenas um mês. Eles vão precisar de mais tempo.